O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai o certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Salmo bonito que nos coloca como atitude filial diante do Senhor, aquele que chama, que nos abençoa com sua palavra, com a Eucaristia. E com esta Semana Santa, mais uma vez virtual, mas como a gente sempre reflete aqui na Matriz, real, porque chega com toda a realidade da fé aos corações das pessoas. E nós somos provados, então, justamente na nossa fé, nessa hora trágica da pandemia, com mais de 300 mil mortos, aqui em Congonhas, várias pessoas sofridas. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de acompanhar à distância o falecimento, uma bênção para a dona Maria Rita Andrade, mãe da Marildes, da Mirilandes, da Marcília, que muito nos ajudam aqui na paróquia. Um momento assim muito emocionante, porque os familiares não podem chegar perto. Essa senhora, como tantos outros, quando são sepultados, ficam dentro do féretro, do caixão, não são mais vistos fisicamente. Fica aquela lembrança do corpo querido, aqueles entes amados. E fica também a experiência da fé, porque nós cremos na ressurreição. Todos olhando à distância, aquele caixão indo embora, através dos carregadores já exaustos também, uma vez que várias pessoas morreram ontem e hoje, aqui na nossa terra. Tudo isso, então, remete para todos nós
aquela experiência do amor de Deus, apesar dos nossos sofrimentos, das nossas dores, Deus não nos abandona. Nós estamos, então, na Semana Santa, que é a mais trágica celebração da liberdade humana. Hoje a gente reflete aqui o sim de Jesus e o não de Judas. Após a comunhão, nós vamos meditar o centenário, as dores de Maria. E neste momento da liturgia, a reflexão nos ajuda a pensar na nossa liberdade. Como dizer sim a Deus? E por que nós dizemos não através do pecado? Nós ouvimos que o servo de Deus, anunciado pelo profeta Isaías, é o discípulo que escuta, é o discípulo que aceita a experiência do sofrimento, sabe que Deus nunca abandona, Deus é companheiro, Deus é auxiliador. E o profeta anuncia, então, o servo que carrega essa missão dolorosa até o fim. Ele não será fracassado, não será derrotado, mas terá que passar por aquele processo cruel de sofrimento, de dor, de abandono, de rejeição. Mas Deus responde à sua fidelidade, à sua dedicação com a vitória do amor, da ressurreição, da vida eterna. O Evangelho apresenta aquele contexto da traição de Jesus. Ele, numa refeição, que deveria ser um momento de união, de fraternidade, de comunhão, torna-se um momento trágico em que Jesus anuncia que seria traído por um deles, um dos 12. 12, a gente sabe o número bíblico da totalidade dos discípulos, das tribos de Israel, das 12 tribos que agora deveriam ser resgatadas, representando os povos. Judas recebe, infelizmente, essa tentação do dinheiro. O dinheiro é uma grande tentação. Através do dinheiro, a pessoa pode fazer tanta coisa boa, escola, hospital, pode provocar o lazer, a própria saúde. Quanta coisa boa se faz com o dinheiro, mas o dinheiro também pode se tornar objeto de ganância, de ambição, de traição. Quantas vezes o dinheiro ele leva as pessoas a se dividirem, a se tornarem inimigas, sócios que perdem, por exemplo, uma sociedade que começou tão boa, mas de repente um quer ganhar mais do que o outro. O dinheiro na corrupção política, quando é desviado das suas funções originais e vem, por exemplo, corromper uma família, todo um povo. Quantas vezes o dinheiro é usado para exploração no mundo político, no mundo econômico, no mundo social, mesmo dentro das famílias. Se o dinheiro entrar na frente, ele pode causar grandes rupturas, grandes amizades que se perdem, casamentos que se acabam. Essa tentação do dinheiro na vida do ser humano, ela é antiga e sempre nova. Judas também foi traído pelo dinheiro. Segundo o evangelista Mateus, o que foi mais forte em Judas? O amor ao dinheiro, o apego, ou a sua fé, que foi pequena? Então, de repente, se a fé de Judas tivesse sido um pouco mais forte, ele não teria caído naquela tentação do dinheiro, não teria sucumbido à tentação do dinheiro. Essa é uma reflexão. O certo é que Judas, infelizmente, caiu nessa tentação de abandonar o projeto de Jesus. Ele dá uma espécie de rompimento, àquele projeto através do seu não a Jesus. Ele acha, de repente, até que Jesus poderia, por exemplo, ir contra aqueles que o matavam, poderiam fazer um milagre e detonar contra aqueles poderosos, corruptos e maliciosos. O certo é que Judas traiu. E até Jesus ainda tinha dito que infeliz aquele que trairia o mestre. Esse nome Judas ficou como um nome altamente pejorativo, um nome de traidor. Quando alguém chama o outro de Judas, é a coisa mais triste do mundo, Ser chamado de Judas é a pior
das condenações. Mas ele cumpre o seu desígnio, infelizmente. Ele trai o mestre. Ao passo que Jesus diz o sim. A liberdade do Cristo, humanamente falando, é a liberdade do sim, o sim a Deus, o sim a todos nós, o sim do amor. Nós também temos liberdade, podemos usar para o bem e para o mal. O dinheiro pode ser usado para droga, para prostituição, para corrupção, não é? Para quantas coisas erradas, mas pode ser usado, como eu disse, para muita coisa boa também. Essa é a liberdade humana. A liberdade da gente saber usar é a nossa grande garantia de felicidade ou não. Porque ter a liberdade é um dom de Deus, mas saber usar a liberdade é uma conquista, é também uma graça para o nosso bem, para a nossa salvação. Por isso que a Semana Santa é uma grande oportunidade de a gente celebrar essa nossa liberdade de amar, de odiar, de fazer o bem, não é mesmo? Quantos que ainda estão usando a liberdade para negar o uso da vacina, negar o uso da liberdade, negar o uso da ciência, negar o uso das coisas boas para o bem do povo. Os sumos sacerdotes que deveriam zelar pela religiosidade, pela fé do povo, pela correspondência à graça de Deus, esses sumos sacerdotes pagaram Judas. Então, quer dizer, quem está mais errado aí? Quem recebeu o dinheiro ou quem pagou? Quem corrompeu? São questões que a gente coloca para a gente pensar. Todos nós somos tentados. Todos nós podemos cair na tentação. Mas devemos também repensar o nosso papel de fé diante do Cristo, diante do seu chamado, para não trairmos o Senhor quando Ele precisa de nós, para o projeto do amor, da solidariedade, para fazer sempre o bem. Que nós, então, neste dia, agradeçamos a Deus a alegria de sermos livres para poder rezar, mesmo virtualmente, aproveitar este momento, mandar uma mensagem para as pessoas. De repente, a gente publica tanta coisa na internet, tantas mensagens que a gente manda, né? Quem sabe a gente não poderia também mandar, por exemplo, um ícone da celebração, uma mensagem convidando para celebrar. Muitas vezes achamos difícil e só reclamamos e temos dificuldade de continuar seguindo o nosso caminho, o caminho de Jesus. Que Deus, então, nos ilumine na nossa liberdade para poder celebrar dignamente mais um dia da Semana Santa, diante do Cristo, da sua palavra e da Eucaristia que alimenta a nossa fé.